passou a sentir o aumento do volume abdominal. Então, o primeiro ponto é estabelecer. O que é um mioma não grande, pequeno? É do tamanho do que? Uma azeitona? Sim, tamanho de azeitona, um tamanho de uma uva. Isso é um mioma considerado pequeno. No entanto, dependendo da localização, se for na camada mais interna do útero, esse mioma, mesmo que pequeno, do tamanho de uma ervilha, já pode dar sintoma de sangramento. Ah, é? E às vezes miomas do tamanho de uma laranja, mas como está totalmente localizado fora do útero, não dá sintoma algum. Convive-se com ele e com a batinha. Convive-se com ele. Agora, por que algumas vezes a ginecologista fala ele está sendo irrigado? Porque o mioma, ele está vivo? Ele é nutrido. Ele é vivo? Sim, o mioma é um tumor, como todo tumor, ele é vascularizado, né? E esse mioma, ele pode estar sendo vascularizado pelas artérias que nutrem o útero, podem emitir ramos que vão nutrir os miomas. Então, quando a gente fala que o mioma está vivo, que o mioma está vascular irrigado, é porque ele está recebendo sangue. Se ele está recebendo sangue, o sangue é o quê? É o prato de arroz e feijão do mioma. É o que faz ele crescer. Lógico que dentro daquele prato de arroz e feijão existem os nutrientes, né, que são os hormônios de estrogênio e progesterona que fazem os miomas crescer. Se o mioma, por exemplo, receber um sangue pobre em estrogênio e progesterona, é como se alimentasse de farinha o tempo todo, né? Tá enchendo a barriga, mas não está tendo nutrientes que vão fazer esses miomas crescerem. É o que acontece, por exemplo, nas mulheres na menopausa. Os miomas de mulheres na menopausa são miomas irrigados. Eles recebem sangue. No entanto, eles recebem um sangue pobre. Ele recebe um sangue sem hormônio. Então esse mioma não cresce. Por isso que a gente não trata os miomas em mulheres na menopausa. Ah, não trata? Não trata porque eles não vão dar sintomas, eles tendem até a diminuir, né? O problema maior das mulheres... também tudo diminui, né? Diminui o útero, ovário, né? Sim, diminui. Vai diminuindo tudo. A atrofia... Tudo atrofia até o mioma. Exatamente, inclusive o mioma, por conta da questão da ausência dos hormônios. E se a mulher fizer reposição hormonal? Exatamente. Dependendo da reposição hormonal, pode voltar a estimular o crescimento do mioma. Então, tem que ser informado aos ginecologistas que ela tem um mioma. Esse mioma vai ser investigado, ver se ele está sendo vascularizado, e aí existem outras reposições hormonais que podem ser feitas sem que altere o tamanho do mioma, assim que esse mioma volte a crescer. E existe reposição hormonal que funciona sem ser estrogênio e progesterona? Não, existem até alguns tipos de progesterona que elas têm um efeito menor no mioma, e funciona bem e acaba diminuindo os sintomas da menopausa, diminuindo a chance de osteoporose. Os calores, tudo. Os calores, então São novos ou são medicamentos que já existem? São medicamentos que já existem, né? Basta informar, isso o ginecologista ele é obrigado a saber, porque faz parte de todo o arsenal terapêutico. E como é que você trabalha com essa questão, reposição hormonal em miomas? Você acha que pode, acha que é meio cancerígeno, médio cancerígeno, muito cancerígeno? Olha, o mioma em si ele não se transforma em câncer, né? Então a reposição hormonal em relação ao mioma, né? O que ela pode fazer é fazer o mioma crescer, né? Crescer e passar a dar sintomas. Agora, a reposição hormonal para o mioma não vai fazer esse mioma se transformar em câncer. Então, isso é uma preocupação a menos. Agora, para a reposição hormonal como um todo, ela tem uma série de benefícios, né, e uma série de malefícios também. E o que tem que ser pesado na mulher na menopausa é justamente isso, né, o benefício que vai ter aquela reposição hormonal em relação à questão de manutenção do peso, diminuição do risco cardiovascular, diminuição da osteoporose, né, em relação aos benefícios e os malefícios, né, que é o aumento da chance de ter um câncer de mama ou um câncer de endométrio. Então, tudo isso deve ser pesado na mulher na reposição. Mas em relação ao mioma, não há essa preocupação se a reposição vai estimular a questão do mioma se transformar em câncer. Na verdade, o mioma ele é benigno. O que acontece é de falso diagnóstico, né, aquele diagnóstico que é um câncer, um sarcoma, né, que é um câncer do miométrio, e ser diagnosticado como mioma. É isso que é o ruim. Então, hoje já existem vários protocolos para você otimizar o seu diagnóstico e ter certeza de que aquele mioma é um mioma, né? Como é que faz para ter essa certeza? Que agora aí, todo mundo vai querer ter essa certeza. Sim, exatamente. Já está essa declaração. Né? A grande verdade é que a chance de um mioma ser diagnosticado erradamente
como, aliás, um sarcoma ser diagnosticado erradamente como um mioma, né, é de 8 em 10 mil, ou seja, a cada 10 mil casos de mioma, 8 podem ser sarcomas, né? E, obviamente, que existem vários indícios que vão dizer se aquele mioma, na verdade, é um sarcoma ou não. Mas os protocolos que a gente tem utilizado hoje, além da ultrassonografia, a gente faz sempre a ressonância magnética de pelve com contraste, né? E existe um protocolo específico de como fazer essa ressonância, não é qualquer ressonância. A gente faz exames de videoestereoscopia, que é olhar o útero por dentro para fazer uma biópsia desse endométrio, olhar a cavidade uterina, saber se ali não tem nenhuma imagem suspeita. E exames de sangue. Exames de sangue, especificamente o exame de uma enzima, que é a desidrogenase lática, né? Que serve para diagnosticar uma série de doenças inflamatórias, até mesmo câncer. E dentro dessa enzima a gente tem um subtipo, que é o subtipo 3, que se tiver imagem suspeita na ressonância magnética e se tiver essa enzima positiva, há grande chance de aquilo ali não ser um mioma, ser um sarcoma. Então você não deve tratar como um mioma. Aí sim você deve tratar como um câncer. Agora, se a ressonância der negativa, se a enzima der normal, 99,99% de chance de ser mioma. E por que se tem mioma? Porque se come errado, porque se é estressado, porque não se tem tanto filho como antigamente? Qual é a explicação? A grande porque questão, é muito mioma hoje em dia, né? É aquela questão que eu sempre falo dos fatores ambientais desconhecidos, né? Isso é extremamente complexo da gente definir qual o tipo, né? Qual é o fator específico que vai levar ao aparecimento do mioma. É diferente, por exemplo, do cigarro, que o cigarro aumenta de ter um câncer de pulmão. É diferente do HPV, que aumenta a chance de ter um câncer de colo do útero. No mioma não tem, né, um fator específico, né, ambiental, mas existe uma série de estudos que estão relacionando não só a predisposição familiar, a gente sabe que a raça negra tem uma chance de ter mioma, a gente sabe que mulheres que não têm filhos têm maior chance de ter mioma. Então, alguns estudos estão indo para o lado justamente ambiental e para o lado do que a gente ingere, da alimentação. Então, a gente sabe que uma alimentação, hoje já é sabido que uma alimentação baseada em carnes vermelhas, em embutidos, tem maior chance de predispor ao aparecimento dos miomas. A gente sabe que uma alimentação baseada em alimentos com um índice glicêmico alto, o que é isso? É aquele alimento que é o açúcar em geral, né? Mas é aquele alimento que você come e que ele vai liberar uma quantidade rápida e grande de açúcar no seu sangue. Isso faz com que a insulina suba rapidamente e níveis elevados de insulina levariam a maior chance a desequilíbrio hormonal, e esse desequilíbrio hormonal pode levar ao aparecimento dos miomas. Então, alimentos como o pão branco, os doces em geral, né, massas, tudo que leva farinha branca processada, refinada, isso... E todos os embutidos, todos os presuntos da vida. Os presuntos da vida, as carnes vermelhas. Né? Então, o recomendado é que a mulher ela tenha uma ingestão de carne vermelha, né, no máximo 3 porções por semana. Né? Só que isso na nossa sociedade, que é extremamente carnívora, né? Com as pessoas comendo cada vez menos peixe, né? Isso acaba sendo difícil de você seguir a risca. Então a gente fica em cima disso. Tem outro estudo também interessante relacionado à vitamina D. A vitamina D é a vitamina da moda, né? E foi observado que mulheres com deficiência de vitamina D têm maior chance de aparecimento dos miomas. Engraçado que ontem a gente falou de queda de cabelo. E a vitamina D também está nesse meio, provocando a queda do cabelo. A falta da vitamina D, a deficiência da vitamina D. Agora ela entra também sendo causa do mioma. Também na questão dos miomas. Mas a vitamina D tem que ser muito bem estudada, né? Porque ela é muito importante, a gente meio que não sabia disso. Sim, E a questão é que está atribuindo à deficiência de vitamina D uma série de doenças, né? Está na conta dela. Está na conta tem que dela. Descobrir se ela vai mas pagar não é só ela, né? Mas é uma vitamina difícil de repor, né?
Sim, difícil de repor. Porque leva meses para vitamina D3, então para você repor. Então você é uma coisa que é tão eficaz quanto repor a vitamina D. Você tem uma alimentação saudável, óbvio, com peixes de água profunda, mas, por exemplo, você praticar atividade física e, de preferência, praticar essa atividade física ao ar livre. Por quê? Porque se praticar atividade física ao ar livre, você tem a incidência dos raios solares. Obviamente que não é meio-dia no verão do Rio de Janeiro, mas é aqueles horários, né, aceitáveis, até as 10 horas da manhã ou a partir das 4 horas da tarde, mas sempre com a incidência dos raios solares você aumentaria aí a sua exposição e a fixação da vitamina D. E os doces, quer dizer, o pão branco, a farinha branca, o biscoito recheado, o doce, essas coisas gostosas todas podem provocar o mioma. O álcool também entra nisso? Sim, porque aí a gente entra na questão do fígado, né? O fígado, ele que gerencia toda a questão hormonal do nosso corpo. Por quê? Porque é o fígado que metaboliza os hormônios. Se você tem hormônios de estrogênio e progesterona elevados, principalmente estrogênio, você vai fazer com que esse fígado seja sobrecarregado para metabolizar esse hormônio. E se você sobrecarregar o fígado com outras substâncias, isso vai prejudicar a metabolização dos hormônios. Então, o uso do álcool, né, de maneira excessiva vai sobrecarregar o fígado. Não só o uso do álcool, mas a gente sabe também que a cafeína também está relacionada, a metabolização da cafeína acaba acontecendo no fígado, então você acaba sobrecarregando o fígado. Então, alimentos gordurosos, eles também acabam sendo metabolizados pelo fígado. Então, isso daí tudo vai fazer com que você sobrecarregue o fígado e diminua a função dele de metabolizar os hormônios. Então, aqueles hormônios, teoricamente, ficariam mais disponíveis para fazer o mioma crescer. Se picar o bicho pega, escorrer o bicho come. Tudo cai nessa coisa do equilíbrio, né? Sim. Essa é a palavra-chave hoje em dia, né? Equilibrar a alimentação, enfim, fazer exercício. Essas coisas que a gente tenta fazer, mas que é tão difícil. Manter esse equilíbrio, assim, eu conheço muito pouco. Está relacionado, pessoas, por exemplo, a fast food, né? Mas sim, o fast food, a gente tem a imagem que o fast food é só aquele lá que vende hambúrguer, etc. Mas não é. Fast food é todo tipo de comida industrializada, né? Aquela comida que você compra no mercado congelada e põe no micro-ondas, isso é um fast food, né? Às vezes não é um fast food que você entra na fila para comprar, mas é aquele fast food que você senta na mesa e pede pro garçom, mas é um fast food também, né? Então a gente acaba apelidando isso aí de junk food, né? Aquela comida que realmente é totalmente processada, industrializada, né? Então, e aí a gente também entra numa outra questão, que é a disponibilidade de estrogênios ambientais, né? Então, até mesmo a gente sabe do que o BPA que contém alguns plásticos, e você aquece a comida no BPA, né, num recipiente de plástico que contém BPA, aquilo vai liberar uma quantidade de estrogênio naquele alimento que você está ingerindo. Então, o ideal é sempre você dispor de recipientes plásticos sem BPA, que é o bisfenol, vidro, né? Ou então vidro. Mas aí a gente vai vou falar uma situação super inocente, que aposto que muitos de nós já fizemos, que é você vai numa lanchonete e pede um cafezinho, mas você está com pressa, você pede no copo descartável. Aí você pede um copo descartável e vai andando no meio da rua com aquele copo descartável. É importante que esse copo descartável seja de papelão, né? Agora, se for aquele copinho de plástico, está liberando BPA no café que você está bebendo, né? Então, e é uma questão super ingênua, a gente está ali fazendo isso sem perceber, né? Agora você vai ter o tempo de tomar o café na xicrinha, né? Eu já não sei se viver é muito perigoso ou se comer é mais perigoso que viver. Eu acho qualquer coisa é tão dramática, né? Um cafezinho no copo de plástico, bum. Sim. E também, se você começar a pensar tudo isso, você entra numa paranoia que você não vive. Congelado, ele vem no... Claro que eu até já entrevistei aqui uma pessoa que fazia embalagens verdes, quer dizer, politicamente corretas e não BPA. Mas eu acho até que isso é usado no mercado, porque o comum é a indústria usar uma coisa toque de caixa. Você compra congelado, você
Né? Já compra uma comida que já não é feita no dia, que não tem os nutrientes, aí você enfia no micro-ondas. É tudo muito... E o custo acaba sendo muitas vezes inviável para você ter uma alimentação totalmente saudável. Aí você vai falar assim, eu vou fazer uma alimentação somente com orgânicos. É muito caro. É muito caro. Talvez, se você tiver um ganho razoável... Tem que apelar para o biscoito, para o macarrão, para o pão. Uma família grande não tem como você comprar, fazer uma feira somente de orgânico. Uma feira somente de orgânico, isso é caríssimo. Né? Então, lógico, você vai estar fazendo um bem, né? Mas, em contrapartida, será que a questão financeira é viável? Então, você tem que pesar na balança. E alguns hábitos estão muito arraigados, né? O café, por exemplo. Esse café no copo de plástico, toda a repartição tem. Todo consultório tem, né? Toda a redação tem. Cafézinho tem outra. É clássico. Então a gente tem que claro pensar que você sempre. pode carregar uma caneca, mas a gente, né, carrega caneca, carrega marmitinha, né? Depois leva cerveja, porque também tem o preço surreal. Aí leva, não sei o quê. Você vai acabar levando uma mala todo dia de manhã. A minha bolsa é sempre muito cheia. Super mulher. Imagina todas botando as bolsas das mulheres são cada vez mais cheias. Tem sempre um lanchinho, uma barrinha, que a gente tenta o tempo todo, né? Lógico. Se comportar. Aí compra a barrinha também não tem fibra nenhuma. Você olha o rótulo, vê que é uma droga. É um biscoito em forma de barrinha, né? É um biscoito em forma de barrinha. E a gente vai levando pancada o tempo todo. Agora, aí em relação à questão dos miomas, é sempre importante a mulher que, principalmente a que tem mioma, ela buscar um estilo de vida que se aproxime o mais possível do ideal, né? E é uma questão que a gente sempre vive. E no consultório, no dia a dia, a gente vê a mulher que chega lá preocupadíssima, né, porque está com um mioma pequeno e me pergunta o que eu faço para esse mioma não crescer. Então, o principal ela já fez, que é procurar um ginecologista. O segundo são as mudanças comportamentais, de hábitos alimentares. Acho que isso são que é os mais difíceis. Porque, na verdade, assim, uma pessoa normal, que tem o mínimo de informação, normal que eu estou falando nesse sentido da informação, não vai ficar comendo todo dia salsicha, linguiça, embutido, né? Não é natural isso, porque hoje em dia a informação que há 30 anos atrás a gente não tinha, é verdade, né? Nesse volume, a gente hoje tem informação importante sobre nutrientes, sobre não comer gordura saturada. Então você pode até comer, sei lá, chegou atrasado em casa, está morrendo de fome, não tem nada na geladeira, você faz um macarrão com salsicha, mas é um dia, num mês, né? Não é o hábito, quer dizer... Esperamos que não seja. Mas ninguém consegue isso, eu acho, assim, todo dia, né? É uma questão assim... É uma coisa, você vai comer uma vez um cheeseburger, uma vez, você não vai comer todo. Isso aí a gente já sabe porque já está aprendendo, né? Pode ser que tenha um que coma todo dia. Mas infelizmente mas, de modo tem geral, muita gente que... Mas também não é mais tão barato. Né? Também tem isso, os combos desses lugares. Do rápido, do prático. É prático e rápido, mas hoje em dia essa comida aquilo, a chamada comida peso, ela quebra um galho danado. Sim. Porque ela tem legume, ela tem verdura, ela tem carne, ela tem frango, ela tem uma variedade. Eu acho que o importante é divulgar isso maciçamente, porque a informação é que é a moeda que vai ajudar, né? No caso do fast food não é tão industrializado assim. Existe um processo industrial da colheita, do preparo da carne e tal, mas é o produto ali, né? Misturou A e B e C e deu um D. Né? Eu acho que acontece com o biscoito, né? Você mistura farinha, não sei o que, não sei o que. O biscoito é muito barato. Pois é. Então isso também, as populações de baixa renda, o biscoito como um aliado, quer dizer, além dele ser, e além de barato, ele é gostoso. Então é uma perversidade nesse sentido. 300 mil lojas só de biscoito. Tem loja, casa do biscoito, né? Casa do biscoito. Eu fiquei escandalizado, eu não sabia que tinha. Nunca entrei numa, mas eu já passei assim de táxi várias vezes e vi. Ainda vou entrar, porque será que só tem biscoito? Já entrou? Já entrei. Só tem biscoito. Só tem biscoito. Só tem biscoito. Tinha uma nutróloga que vinha aqui no Sem Censura, quer dizer, vem de vez em quando, que diz que eu achei que o biscoito é o íntimo, é o produtor da osteoporose. Ela tinha horror a biscoito, ela tem horror a biscoito toda vez que ela... Porque você vai olhar o biscoito, todo biscoito tem gordura hidrogenada, ele tem açúcar e ele tem farinha.
Ele é bomba mesmo. É gordura, bomba. farinha e açúcar. Né? E se tiver o tal do açúcar invertido, então, é pior ainda, que é o açúcar que ele vai ter uma liberação rapidíssima no seu organismo, uma absorção rapidíssima, e isso é péssimo, né? Então a gente tem que buscar sempre equilibrar e evitar. Eu proíbo, para os meus pacientes, só biscoito, refrigerante. Não. Nem o refrigerante zero. O problema do refrigerante zero, Tem assim, milhões de outras implicações. Dizem que é pior, não é? Que é a questão dos outros componentes químicos que Você tem está trocando naquele- açúcar por um negócio que sabe Deus o que é, né? É que nem natural né? Que nem Então da o ideal terra. é parar mesmo a ingestão, porque quando não tiver o refrigerante zero, né, ou o diet ou o light, você vai acabar indo pro normal. Né, que na verdade não é normal, é o mais comum, né? Então dizer que o refrigerante é normal não tem nada disso, ele só é o mais comum, né? E o que está assustando cada vez mais, né, é a disponibilidade das bebidas, né? Agora a moda é máquina de refrigerante em casa, né? Você tem máquina de refrigerante que você só coloca igual máquina de café expresso que as pessoas têm em casa. É aquela gaseificada? Exatamente, já sai um copo de refrigerante. Eu pensei até em comprar isso outro dia, eu achei tão legal, porque eu falei, olha, mas eu achei que botava fruta ali. Não, você bota, eles vendem o xarope. E tava assim, faça água gaseificada na sua casa. Eu falei, poxa, que legal, adoro. A água sai com gás, isso é legal. Mas, mas você não vai comprar uma máquina dessa só para fazer água com Mas gás. tinha um Né? limão, uma laranja, tinha um desenho que me induziu quando eu passei. Eu passei rápido, assim, olhei a vitrine, falei, vai Nada, fazer eles vendem um limonada, xaropinho, né? super tá hiper vendo? adoçado. Eu não aprofundei, mas eu falei, poxa, água com gás, com sabor de Mas laranja, só vai ser legal. o anúncio ali já chamou atenção. O gás Eu também achei laranja. caro, aí pulei, entendeu? Minha sorte Ainda por foi cima é essa. caro ainda, né? Eu achei caro. Mas é uma questão que é a disponibilidade, né? Imagina se você tiver, se você não tiver nem que abrir uma tampinha para ter um refrigerante em casa, é só apertar um botão e você está... Você vai virar um refrigerante dependente. Independente, como já existem pessoas que só bebem refrigerante, não bebem água. Que loucura. Bom, volta aí daqui a pouquinho, tá? Com alguma dúvida. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Da Selma, que tal usar vermelho? A gente vai conversar com a Cami exatamente sobre a cor que fica melhor pra gente. Quer dizer, qual é a relação entre pele, luz, estado, dia, noite, tem a ver, né? De noite é uma cor, de dia é outra. Como é que é isso? Mas não tem muito a ver. Na verdade, a análise cromática, né, que a gente chama, é uma análise onde a gente consegue identificar exatamente quais são as cores, a cartela de cores que ficam melhor em cada pessoa, né? Então, na verdade, é uma análise que a gente faz com os tecidos, né? Esses aqui. São várias etapas, né? Na hora que a gente vai fazer a análise. Esse são só alguns. Isso. E no final dessa análise. E no final dessa análise a gente consegue identificar qual é a estação que aquela cliente é. Se ela é primavera, outono, inverno, verão. Exatamente. E identificando a estação, tem aquela cartela de cores para aquela pessoa. Né? Então a análise é feita. É muito engraçado, porque a gente faz, geralmente, na casa da cliente, no banheiro, tem que ter uma iluminação muito forte. A cliente fica sentada, a gente bota uma touca na cabeça dela, ela tem que estar sem maquiagem, porque a gente também tem que identificar exatamente a cor da raiz do cabelo, com o tom de pele, e a gente bota uma capa lisa, branca ou preta, a gente fica atrás dela, e a gente começa, na altura do colo, a botar os tecidos e identificar quais são os tecidos que ficam, as cores que ficam boas ou não nela. E isso é muito legal, porque você conseguiu... Qual é a vantagem de você conseguir identificar as suas cores, né? O que ela traz na sua vida? Rejuvenesce a sua pele, te dá mais luz, te traz vários benefícios. E quando a pessoa ela consegue identificar isso, ela fica muito feliz, muito satisfeita. É muito interessante isso. Eu gostei mais desse pedaço porque ele é maior. É maior?
Eu sei que É o contrário. É o contrário. É o você vai usar contrário. esse aqui. Isso. É igual capinha de maquiador. Eu entendi. Exatamente, é um leque, né? Que faz. Mas esse aqui é mais fácil pra mostrar, tá vendo? E muitas cores que a gente acha que ficam bem na gente não ficam. Não ficam, porque na verdade a ideia é justamente ao contrário. Por causa do microfone. A ideia é justamente ao contrário. As pessoas elas falam, eu vou botar Essa cor, por exemplo, fica péssimo em mim. Fica. É da difícil. Cor dela, tá? Então, mas é aí que está o segredo das cores. As pessoas têm a ideia de achar que eu vou colocar aquele rosa pink porque vai chamar atenção e é isso que eu quero. Não é isso. A cor da roupa não pode chamar mais atenção do que você. Ela tem que te acompanhar, tem que ser uma coisa só. Então, é muito legal, assim, as pessoas ficam... E quando as pessoas conseguem visualizar isso, tá vendo? Esse amarelo, olha. Esse amarelo grita em você. Você consegue ver Grita isso. para bem ou para o mal? Não, ela chama mais atenção do que você. E isso então deve ser descartável. Então não é a sua cor, entendeu? Então, então você coloca a cor em você. Isso, eu vou botando em você com a capa e vou fazendo a análise. Isso. Aí no final sai a sua estação, no caso, eu, por exemplo, sou outono, né? Então eu sei, e eu tenho essa cartela de cores que anda na minha bolsa. E aí você pode ser outono a vida inteira. Eu sou outono a vida inteira, né? Porque eu e essa cor, você acha que gritaria ou não? Gritaria. Gritaria? Gritaria. Então, pois é. Aí como é que a pessoa faz se a pessoa discorda da cartela? Não, quero essa cor. Não, então, na verdade... Você deixa um pouco. Não, então... Um azul mais claro. Sim, mas é esse o conceito. Todo mundo pode usar todas as cores. É você saber exatamente o tom de cada cor que fica melhor em você. Pode por exemplo, exatamente. Essa cor, por exemplo, tá linda em você. Deixa eu ver essa cartela. O vermelho é minha cor. Eu achei vermelho também lindo. Mas depois que a pessoa, ela identifica isso, ela não vive sem isso. Eu, por exemplo, só ando na minha bolsa. Você vive no vermelhinho? Não, eu vivo no vermelho, eu vivo no nude, eu vivo em vários no dourado. Então, e é muito legal. Não então, sai da sua bolsa, não sai da minha bolsa. Se você tiver um ataque de compras na rua, você se eu quiser comprar alguma coisa, eu sei exatamente qual é o tom do verde que fica bom em mim, o tom do amarelo, o tom do vermelho. Não compro fora dessas cores. Você leva a sua cartela. Eu levo a minha cartela. E é muito legal, porque depois que a gente faz esse trabalho, a cliente fica tão satisfeita, ela consegue visualizar. E ela fica muito mais feliz. Ela vendo as cores que realmente ficam bem nela. E ela leva isso para a vida dela. Isso leva quanto tempo? Um trabalho de consultoria de imagem, na verdade, é um trabalho que envolve muitas coisas. Depois você vai querer mexer no armário dela, jogar fora as cores que não combinaram. Exatamente. Esse trabalho de consultoria, eles são feitos por várias etapas, né? A gente tem o trabalho, pode fazer a mala inteligente, tem a personal stylist, tem o personal shopper, tem vários tipos de segmentos dentro da consultoria. O trabalho de consultoria dura mais ou menos em média 1 mês. Que você faz desde a análise cromática até o final, quando você vai na casa da cliente, depois que você fez as compras com ela, que você identificou as cores dela e monta. Uma pessoa que não é outono, por exemplo, você falou vermelho é minha cor, você é uma pessoa outonal. Eu sou outono. Uma pessoa primaveril, qual seria a cor dessa pessoa, basicamente? Quer dizer, você não vai me dar o tom porque você não tem a pele da pessoa aqui, mas a cor você deve da cartela. Não, então, Você trouxe só essa, não trouxe as outras? Não, essa é a minha, mas tem como as pessoas conseguirem identificar. Uma pessoa fria, por exemplo, né? O que é uma pessoa fria? É uma pessoa que ela tem um tom de pele muito claro e cabelo muito escuro. Então existe um contraste muito grande entre o tom de pele, o tom do cabelo e do olho. Então a gente fala que ela é uma pessoa fria. Quais são as cores que ficariam melhores nela? Eu ia falar isso, mas já que ele já se entregou, ótimo. O nosso Lício é claro, né? É meio prateado, assim. Clarinho, o cabelo mais escuro. Ele é frio. Eu olhando para ele, claro que eu só vou saber exatamente a estação fazendo depois que eu fizer a análise. Mas olhando para você, 80% de chance de falar que você é frio, né? Sua tonalidade é frio. Então, seria inverno? Seria inverno. Então, o azul, o verde, o violeta são cores que favorecem você. Que você pode investir, entendeu? Exatamente. Tá investindo errado, não. Isso tá indo intuitivamente bem. Tá indo bem. Uma pessoa quente é uma pessoa que tem a tonalidade da pele muito parecida com a do cabelo e do olho. A gente fala que é uma pessoa quente. Então, as cores quentes, o amarelo, o vermelho, o laranja. Então, são cores que
favorecem mais essa pessoa. Claro que é bom fazer análise para você saber exatamente o tom do vermelho correto, o tom do laranja certo. Então a análise é importante por isso. Mas se você não puder fazer, você consegue ter uma ideia fazendo dessa forma. E paralelo a isso, eu também faço trabalho de personal organizer junto com a análise de cores, até também na hora de organizar o armário das clientes. Tudo por cores, então é um trabalho aí que envolve muitas coisas. Vou voltar aí já, tá? Tá bom. Ô, Selma, esse show, Gonzaguinha... Gonzaguinha, isso aí que a gente estava experimentando, essas então tá bom. paletas aí, né? Não, eu Vou botar na adoraria gente pra saber gente o que ver. que eu sou. Claro. Fria, quente, o que que é. Você deve dizer que deve Depois ser eu faço em quente. você, em off eu faço rapidinho Tá em você. bom, tá bom. Então, quer fazer agora? É porque leva um pouco de tempo. Mas mais ou menos assim, olhando assim. Mais ou menos ela não quer, ela quer detalhes. Ela quer... Não, entendi. não, olhando pra você, eu Bota esse arriscaria... negócio. Não fala não, senão a Cristina zanga, porque esbarra no microfone, tá? Ih, tá bom, tá bom. Você não vai falar nada, mas você vai passando essa coisa assim. Porque Você hoje eu pode fazer coloquei, assim. por exemplo, aqui, ó, olha, um lilazinho. Eu sempre coloco preto porque emagrece um É pouquinho porque, mais. na verdade, assim, a cor do seu cabelo é escura? É preto? Eu uso uma rena, né? Ele era... Mas o cabelo mesmo... Não, o meu cabelo natural era um castanho mais pro claro. Mais pro claro? Pro vermelho. E você tem Natural. uma pele... É, o natural é. E por que tu tirou ele? Tem que esconder os cabelinhos brancos, né? Então eu boto uma Eu era rena, né? preto, quando eu era Eu jovem. tenho pouco cabelo branco, por isso que eu uso rena. Ah, tá, você usa tinta. Não uso tinta nenhuma. É natural. Que raro. Que raro. Eu uso rena. E a sua pele é branca? Não, a minha pele não é branca. A minha pele é um moreno meio pálidozinho, assim, meio... Olha, né? eu chutaria que você... Eu acho que você é quente. 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 Então o babado aqui é forte, Um né? vermelho, laranja, um amarelo. Você acha que o vermelho pra mim fica Laranja, legal? amarelo. É? As pessoas têm esse preconceito com vermelho, né? Com Eu não algumas coisas sei, que pra mim eu O vermelho, coitadinho. achei lindo pra você. Ele não tá nem aqui, ó. Não, mas tem pra ela eu aqui, achei olha. lindo, né? Tem esse Legal, tom de vermelho. vermelho. Eu pra mim, assim, tem não esse tom de sei. vermelho, com cereja. Vamos ver. Vamos ver. Será? Vou até olhar. Olha pra te olhar, deixa eu ver. Não ficou uma ruim, não. Não ficou ruim, não? Não. Agora, e esse aqui? Ela gosta. Não. Você também prefere Pois esse? é. Eu prefiro esse daqui. Esse é bonito, eu acho bonito. Você não acha que gritou muito nela? Mostra aí, mostra a Gritou. Selma. Tá vendo a televisão, se gritou. Aí. Não achei não. Eu não achei, não, juro por Deus. Mas eu gostei do vermelho. Você Não. gostou também, do eu achei que vermelho o vermelho também? ficou eu melhor. vou começar Esse aí é a outro. ficar... esse aqui é outro. Esse é cereja. É, um ó. cereja. Não, esse aqui, ó. É. Esse aí ficou bonito. De repente Ficou eu vou bem começar... bonito. Vou pensar nisso. Então, Essa cor é também esse- grita em qualquer um, né? Porque essa cor é um grito, né? Olha aqui. É uma cor bem... É um berro. É uma cor extravagante. Não é um grito, é um berro. É uma com cor bem certeza. extravagante. Mas tem algumas pessoas que ficam muito bem com ela. É verdade, tem razão. Mas é legal Eu também acho que que você essa aqui é começa... aquela cor. Bota essa pra você ver como vai ficar correndo. Porque ela fica pálida. Olha aqui. Caque. Até que com azul junto tá bonito. Com azul eu gostei, olha só. Misturado com azul eu fica gostei bonito. desse caco em você. Você acredita que marrom pra mim, eu sempre digo isso, É que mesmo? marrom pra mim fica muito bem. Todo mundo fala, gente, marrom pra mim é um desastre, não sei o quê. Eu adoro marrom. Roberto Carlos detesta. Mas é E gosto de nude também pra mim. E é clarinho, Gosto Roberto é muito. clarinho detesta. Bom, detesta. Por outras razões. Por outras razões, O claro. que é legal dessa análise é porque muita gente deixa de usar, depois que descobre algumas cores que ela achava que eram o máximo, e começa a usar cores que ela nunca pensou em usar e que ela começa, não, realmente essa cor fica bem em mim. E começa a Mas usar. tudo que leva a se descobrir, seja ele no divã do psicanalista ou com a personal stylist. É Quando bom. a sua cor não é a da camisa do seu time de futebol. Também tem isso, né? Você tem que mudar de time. É um problema. Não vai usar nunca a camisa, né? Tipo, eu não combino com vermelho e preto. E se eu for pro Flamengo. É um problema. Aí você esquece a moda. Aí nessa hora tem que Futebol esquecer. você não vai mudar. Claro. E nem vai mudar de cantor, por que Gonzaguinha? Olha, você sabe que em 96 eu fiz um CD, Eu que é o lembro Achados e perfeitamente. Perdidos, né? Só sobre a obra do Gonzaguinha. Na verdade, eu fui a primeira a homenagear o Gonzaguinha. E
esse CD me deu muitas alegrias. Eu fiz um show também com o Flávio Marinho naquela época e tudo, dirigindo, né? Foi maravilhoso. Mas eu tenho uma identificação muito grande com o Gonzaguinha. Gonzaguinha era um cara que ele que tinha... é perfeitamente compreensível, porque é uma obra lindíssima. Não, é uma obra lindíssima. Lúcida. E muito visceral, né? Muito verdadeira e tal, que tem muito a ver com a minha parada de personalidade. E o Gonzaguinha tem uma coisa que também tem muito a ver com a minha história, que é uma origem muito simples e ao mesmo tempo uma sofisticação, porque, enfim, fui para a França, estudei, não sei o quê. Então, ele tinha isso, ele tem uma fala dele que ele diz isso, né? Eu nasci na boca da favela, mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de me formar, né, numa universidade. Mas ele dizia também que tinha um discurso universitário popular. Quer dizer, a grande causa, assim, do Gonzaguinha a vida inteira, dando uma estudada um pouco na vida dele, eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que não, acho que é isso, e até nesse roteiro do Flávio Marinho isso fica evidenciado, é o seguinte, Leda, como juntar essa coisa de homem popular com a sofisticação que ele tinha. Quer dizer, a luta dele o tempo todo era fazer músicas que tinham qualidade, mas que ao mesmo tempo atingia o povo. E eu tenho um pouco desse troço aí. Quer dizer, eu tenho um canto que tem uma história dentro da seresta, da música clássica, de estudar técnica vocal e tal, mas ao mesmo tempo eu tenho uma alma muito popular. Então, quer dizer, quem vai nos meus shows sabe da minha integração com o público de uma maneira assim. Às vezes eu estou cantando Nemequitepá, mas tem uma integração com o povo, eu consigo passar aquela emoção, acredito eu, que de uma maneira tão direta, que aquilo acaba se tornando popular. Então, por isso que, no decorrer do meu trabalho todo, eu nunca tenho medo de colocar, por exemplo, como um show de Natal que eu tenho também com a direção do Flávio Marinho, a gente coloca uma Ave Maria de Schubert, por exemplo. Tudo depende de como você passa esse troço para o público, entende? E o Gonzaguinha, ele tinha essa coisa, ele tinha uma emoção muito despudorada. Eu também, para quem me conhece no palco, sabe disso. Eu, se tiver que plantar uma bananeira no palco, eu planto mesmo, sem o menor problema. Eu sou virginiana, né? Então, eu preciso primeiro estar muito segura do que eu estou fazendo, pé no chão, depois eu enlouqueço no palco. O palco é o lugar onde eu coloco a minha loucura para fora, a minha expressão. E isso aí, no decorrer dos anos, né? Sempre foi. Eu fui ficando mais safada nesse sentido. A palavra é essa, entendeu? Isso. Só fui aprofundando isso. Ficou mais à vontade. Fiquei mais à vontade, entende? Então, e o Gonzaguinha tinha isso. Eu sempre digo isso, que eu acho que ele tem as emoções dele de uma maneira assim muito despudorada, sabe? É tipo assim, gosta ou não gosta. Não tem meio termo. Claro que com o tempo, durante uma época do trabalho dele, ele teve uma resistência muito grande, né? Porque ele era meio bravo e tal, não sei o quê. Ele era mal-humorado. Ele é mal-humorado, não sei o quê. Tinha um rancor, uma coisa exatamente. Assim. Depois ele foi perdendo o rancor. Depois ele foi domesticando o rancor. Depois ele foi adocicando o rancor. Adocicando o rancor. Você sabe que a palavra que a gente usava. Você sabe que eu acho até, Leda, que não era nem rancor. Era uma força meio animal, sabe? Era uma coisa meio incontrolável. Meio incontrolável para mostrar, para se expressar. O Gonzaguinha era um cara que ele precisava se expressar, ele precisava ser querido. Eu acho isso. Então, isso talvez possa ter sido olhado como um rancor e tal, mas eu que particularmente eu acho que é força mesmo de expressão, sabe? Uma força meio animal, que depois ele foi domesticando e mostrando esse outro lado dele, né? Tanto que ele tem uma frase que eu acho linda, assim, eu gostaria de ser engravidado pela mulher que eu amo. Sabe, é um negócio assim lindo, assim, sabe? Eu acho que ele tinha uma palheta de emoções que ele mostrava e que eu me identifico muito. Então, por isso que eu retornei agora com o show Gonzaguinha Recado. E você acha de que novo. vai fazer um caminhar com ele? Com certeza. Como a gente fez com o Cabaré de Flor Dela, né? Que foi também um show, graças a Deus, de muito sucesso. A gente vai estar agora fazendo o Rival, né? 29 amanhã, estreia. 29h30 no Teatro Rival, aqui no Rio, às 19h30.
Com pessoas colaborando com um show deslumbrante, que a gente tem o Paulo César Medeiros na iluminação, esse cara premiadíssimo, né? Do teatro, da música brasileira. A gente tem o Beto Carramanhos fazendo visagismo, né? Só colocando uma corzinha em fofa, cabelo, não sei o quê. Um figurino bacana, a gente tem um cenário super bonito e tal. Enfim, a gente fez um roteiro, o Flávio fez um roteiro e é um show que a gente diz isso, né? Quer dizer, a gente está fazendo um show, fazendo um show na primeira pessoa. Porque eu acabo falando vários textos dele, várias falas dele, né? Nós vamos conferir os sons dele, as palavras dele na sua voz no último bloco, tá bom? Bacana. Volta aí, já. Outro intervalo e a gente vai voltar. Alguém falou alguma coisa? Não, tô louca. A gente vai pro intervalo e a gente vai voltar falando do mundo das Copas, as curiosidades e os momentos históricos do maior espetáculo do esporte mundial. É o livro do Lício Veloso Ribas. Sem censura no programa da TV Brasil. Bom, esse menino Lício Veloso Ribas é de Curitiba, é jornalista esportivo e não vai falar se é Atlético Paranaense ou se é Curitiba, coxa. Não vai porque trabalha nessa área. Ele vai falar das Copas, porque aí não tem muito compromisso. A Copa é de todo mundo, né? A Copa é de todo mundo. E você começou a preparar esse livro, porque é um livro cheio de detalhes, né? Sim. Você trabalhou há muito tempo, né? Eu comecei em 2004, incentivado pela minha então namorada Raquel, hoje minha esposa, que eu vivia guardando coisa do futebol, né? Tinha um arquivo bem respeitável. E ela viu aquele arquivo, ela viu um livrinho que eu tinha feito de Copa do Mundo quando eu tinha 13 anos, batido com máquina de escrever. Tem gente que não acredita que existia máquina de escrever, né? Hoje, na época da internet. E a máquina de escrever tem impressora acoplada, né? Simultânea, é uma coisa impressionante. Ela imprime em tempo real. É muito bom. E aí ela perguntou, mas por que você não faz um livro de Copa do Mundo agora para valer? Você é jornalista e tal, você tem acesso a determinadas fontes, determinados conhecimentos, etc, etc. Eu falei, é mesmo, por que não? E daí comecei a pesquisar e tal, e ela falava assim, amor, preciso pesquisar lá a Copa de 38. Lício, são 2 da manhã. Não, mas eu vou pesquisar rapidinho lá, a seleção de Cuba. Ah, não, tá bom, pode ir. Ela deixava. Imagina, que mulher que faz isso. Ou qualquer outra mulher ia dizer, ó, essa tralha de futebol aqui em casa não vai entrar. Mas ela deixou. Mas ela gosta de futebol, Ela gosta, então. Ela é mineira, mas torce por um time de Curitiba. Também não vou dizer qual é. Mas eu imagino mineira, Curitiba, vou imaginar por um lado aí. Tem tudo mesmo, tem todos os... E tem inclusive os perfis, assim. Tem as figurinhas, né? Foi um álbum de figurinhas de história das Copas também. Tem jogadores até de 1930 lá. Esses mais antigos foram os mais difíceis de achar, porque o desenho, na verdade, assim, ele precisa ficar parecido. Você está olhando, por exemplo, esse Schachner, que é um jogador da Áustria. Eu estava olhando aqui o gato. Oi? O Maier, queria saber se ele era o gato. O Zé Maier não é o jogador mais conhecido. Não, sim, mas eu olhei porque eu fiquei pensando se ele seria o gato porque ele era bonito, ou se era o gato porque era um gato, um goleiro gato, porque era ágil. Aí eu li o... Então, mas Você fala desse, né? Esse. Que esse aqui é o mais famoso. Não, até pelo contrário, ele é o menos famoso da parte. Quem é o mais famoso? O Paulo Rossi, né? Nosso carrasco de 82, que está logo acima dele ali. Ah, esse é o Paulo Rossi. Esse acho que é o mais famoso deles todos ali. Ou pelo menos o que deu mais dor de cabeça pro Brasil. Um jogo de 82 que fez 3 gols e tal. Mas então, o problema do traço é que ele precisava ficar muito parecido com o jogador real, assim, pro leitor olhar o Schachner, por exemplo, e ó, esse aqui é o Schachner. Aí um dia ele olha uma foto do Schachner, ou o Schachner jogando num vídeo antigo, esse cara... Então, nem parece. Tinha que parecer, assim, para identificar bem o jogador. Principalmente os mais antigos, né? Que os mais antigos, as referências até para fazer o traço são muito... E quem fez essa ilustração? Eu desenhei tudo. Você desenhou tudo? Desenhei tudo. Todos os jogadores. Caramba! Claro que alguns repetia, né? De Copa para Copa. Lá eu desenhei, por exemplo, um Pelé só e usei 4 vezes. Ah, claro, mas você desenhou o Pelé. Sim. Eu desenhei um Zico lá, usei acho que 3, 4 vezes também.
Desenhei lá o Não, tá aqui, ó. Giuseppe Rivaldo, Meazza lá. Roberto Carlos. O Giuseppe Meazza, lá um jogador da Itália de 34, 38, eu também desenhei usei 2 vezes. Você usou todo, Cacilhas. Você usou tudo. Cacilhas agora para 2014 tem que colocar umas ruguinhas nele, ele já não tá tão jovem. Mas você tem um histórico de desenho? Tem. Esse mesmo livrinho de 86 eu também desenhei lá, só que com canetinha, né? Não existia Photoshop, não existia computador. Agora você cresceu que também, né? Então, um pouquinho mais Pastor de velho. dedicação, né? Mas é interessante, eu achei que você tinha só escrito. Não, escrevi, desenhei, diagramei também. E traz detalhes de cada jogador. Traz. Detalhes de cada partida, né? Mesmo jogos que foram ruins, tipo recentemente Argélia e Eslovênia, lá que foi um jogo D2E, eu trago um relatozinho do jogo, o que aconteceu no jogo. Um jogo D2E. Então tem relatos de todos os jogos? Tem. 772 jogos, cada jogo tem uma De todos croniqueta. os jogos de todas as Copas? De todos os jogos de todas as Copas. Isso é fantástico. Tem até os uniformes lá para nossa consultora de cores. Olha aqui, Brasil e França. Tinha, por exemplo, na Copa de 78 aconteceu assim, né? Falando das cores, foram jogar França e Hungria. França sempre usou azul, Hungria sempre usou vermelho, não sei o que aconteceu. As duas entraram em campo de branco. As duas? Aí não pode. A França, camisa branca, calção azul, meia vermelha, a Hungria toda de branco. Aí o árbitro, acho que era até o Arnaldo César Coelho, brasileiro, teve que fazer um sorteio, não dá para deixar os dois jogando de branco. Aí a França perdeu o sorteio, usou uma camisa igual a do Botafogo, só que verde em vez de preto. Ou equivalente à camisa número 2 do Curitiba lá, ficou uma combinação estapafúrdia. Mas de repente a nossa consultora ainda vai dizer que cairia bem em algum jogador lá, que fosse outono ou inverno. Poderia. Isso tem, né? Nos uniformes, assim, vai cair melhor num jogador que no outro. Na verdade, assim, o que acontece? Fora do país é muito comum esse tipo de trabalho dentro das emissoras, né? Tem um consultor dentro que orienta, que faz essa análise nos apresentadores, justamente para saber quais são as cores que ficam melhores nela, até principalmente na TV, não realçar demais aquela roupa que Não, ela mas está ele usando. está falando de jogador de futebol. Aí são as marcas. Acho que são 10 jogadores Mas são usando a as mesma companhias, camisa. né? Hoje em dia são as companhias multinacionais que... Não, mas eu digo, por exemplo, no caso da Fornecem seleção uniforme, brasileira, que você né? tem jogadores mais brancos, mais negros, lá, com uma diversidade de cores. Cor Ali de- o amarelo cor de vai cair pele. bem para alguns e não vai cair tão bem para outros. Né? Mas como nós somos tão mestiçados, tão mestiços, que o amarelo vai cair bem para tudo. Principalmente se ganhar a Copa. Na nossa então, seleção. Então vai ficar melhor um ainda. canto, vai ser o bombom da vez, né? Quero ver o Japão jogando de verde e limão. Não vai ter Né? O problema. uniforme número 2 japonês Vai em jogar? 2014 agora verde e limão. Não Mas sei, é não muito- sei se vão usar, porque não sei se vai bater com as cores dos adversários lá. É incrível, porque tem todos os detalhes, assim, os convocados de Zagallo, por exemplo, a gente está falando do Tafarel, Carlos Germano e Dida. Esse da Copa de 98. Aí tem França 98, aí tem onde nasceu o clube, né? Que ele A data de pertencia, nascimento, a idade que tinha na época da... e a idade que tinha. Olha a cara do Romário, dá pra ver bem o desenho, que é bem bom o desenho do início, muito bom. O Romário... Né? Porque o Romário tá carinha do Romário mesmo. Eu usei o Romário acho que umas 4 vezes no livro. É porque alguns a gente não conhece, né? sim. Assim, não conheço, não me lembro da carinha do fulano. O Rivaldo também, tá a cara do Rivaldo. É. Ontem eu vi o Rivaldo na televisão, me lembrei. O Rivaldo ainda Agora tive que parece- usar uma figurinha dele para a Copa de 94, que ele foi um jogador que poderia ter ido para a Copa 94, não foi. E o Rivaldo na época usava bigode. Aí eu tive que colocar tem um que- bigode lá em cima da hora. Muito bom, mas o interessante é que tem os Emirados Árabes contra a Alemanha em Tem. 1990. Foi 5-1 o jogo lá. Foi 5-1, tu sabe de cor, né? Nossa, Mas é que eu me decepcionei com o jogo porque eu achava que a Alemanha bateu o recorde de maior goleada lá. Os caras perderam um monte de gol, chutaram bola para fora na pequena área. Ainda tomaram o gol dos Emirados Árabes. Muito bom, tem E Roberto você assistiu Menezes. vídeo de jogos Assisti. de Copas mais antigas? Assisti. Eu consegui achar todos os jogos do Brasil da Copa de 58, por exemplo, lá num site sueco. Assisti todos. O site sueco. Narração em sueco. Mas era o jogo na íntegra ou não? Jogo na íntegra. Na íntegra? A imagem era meio minha boca, né? Mas serviu para... Não era o padrão FIFA de filmagem? Era o padrão de FIFA de filmagem dos anos 50.
Mas era bom, o jogo foi bom, você achou muito lento em relação ao Não, jogo hoje de hoje? passaram 56 anos, né? O jogo, pro olho de hoje, é lento, né? Eu fico imaginando se a geração de game da FIFA e tal, que o jogo é rápido, é dinâmico, não sei o que, vai achar o jogo lento, vai dormindo. Mesmo o jogo de 70 lá, que é uma seleção que a gente endeusa lá, o pessoal acha lento hoje. Tem passado videotapes do jogo de 70, o pessoal Eu acha adoro. lento, devagar, isso aqui. Olha que espaço que eles dão para marcação, assim até eu jogava. Mas é um contrassenso, né? Porque na época do Tostão lá, por exemplo, quem não tinha técnica não conseguia enganar com força física, com velocidade. Porque tem muita gente hoje, jogador que aposta muito mais em força física, velocidade, tamanho, para fazer gol de cabeça do que em técnica propriamente. Na época ninguém conseguia enganar. Os caras tinham técnica mesmo, assim. E você vai cobrir a Copa? Vou. Os 4 jogos de Curitiba eu vou fazer em loco. Marquei para alguns jogos de São Paulo. Vou depender da FIFA liberar esses jogos de São Paulo. É a cidade que vai ter jogo que é mais perto de Curitiba. Como vou trabalhar na Copa lá no Bem Paraná, né? Também não posso ficar viajando. Então tem que. Não posso ir, por exemplo, fazer um jogo em Natal. O Manaus, né? Não Manaus, né? Pior que Manaus até Inglaterra e Itália, né? Vai ser bom jogo de assistir. Mas o cara que trabalha cobrindo, você trabalha como repórter? Eu trabalho, na verdade, eu sou editor, eu faço um monte de coisa lá no Bem Paraná, mas entre elas sou editor de esportes. Pois é, aí você pode mais assistir, mas o cara que assiste no estádio, ele assiste, você acha que é mais concentrado, com mais atenção do que se ele assistir pela TV? A TV se ele vai editar, se ele vai trabalhar? A TV tem vantagem que se você não gosta do jogo, o espectador comum troca de canal, né? Não, fala profissional. Assim. Ele vendo no estádio, dá diferença. É melhor? Faz muita diferença? É diferente. Não dá para dizer que é melhor ou pior, porque na TV você consegue ver detalhes, assim. Por exemplo, sai o gol, aí você procura quem que falhou no gol, quem que fez o gol, quem que deu o passe. Aconteceu exatamente, porque tem gols que são confusos de você perceber no que aconteceu, assim, quem que você cabeceou a bola. Até do VT, né? Normalmente precisa do VT, assim, para perceber detalhes, assim, daí a partir dos detalhes que você determina se foi mérito do ataque, se foi falha da defesa, enfim. E no estádio você consegue perceber coisas que estão fora do ângulo da televisão. Por exemplo, no estádio é muito mais fácil de ver se o cara está cansado, se o cara está, em bom português, dando migué. Dando migué? Dando migué, tipo, desobedecendo o treinador, fingindo que está com lesão, esse tipo de coisa. Na televisão, às vezes o cara fora do quadro, você não vê se o cara está fazendo isso, mas no estádio dá para perceber melhor. Então o tipo de avaliação é outra, mas as duas são precisas à sua maneira. Nesse levantamento para fazer o livro, você viu muito erro de arbitragem que poderia ter influenciado na história das Copas, né? Eu vi um especificamente que doeu ali. Mais uma vez vou citar o nosso amigo Paulo Rossi. Teve um jogo Camarões e Peru, foi 0-0. Daí por causa de Camarões ter empatado em 0-0, ele foi jogar com a Itália na última rodada do grupo, precisando ganhar, não ganhou e classificou a Itália. Só que teve um gol de Camarões ridiculamente anulado, totalmente legal. E se o juiz dá aquele gol, o Camarões ganha de 1-0, o Camarões jogava pelo empate, o jogo terminou empatado, o Camarões ia para as quartas de final, ia enfrentar o Brasil e a Argentina. E a chance do Brasil daí seria maior, né? A Itália acabou eliminando o Brasil, uma derrota que já faz 30 e vários anos e todo mundo ainda lembra, ainda comenta, porque era um time lá que tinha... Mas os meios pelo qual a Itália chegou lá... assim, eu digo assim... O pessoal fala da Copa de 78, né, da Argentina. Mas é que aí não foi arbitragem, no caso de 78, né? Aí houve um esquema muito mais escuro que envolveu inclusive governos dos países, né? Teve um colombiano lá que delatou tudo no livro lá. Eu citei por cima o que ele delatou, senão ia precisar de outro livro para contar tudo de volta. Mas teve o erro de arbitragem que, normalmente, o Brasil até se beneficia de erros de arbitragem. Eu não consigo me lembrar de nenhum agora que o Brasil tenha sido prejudicado e que aquilo tenha feito diferença. Teve um outro lance que o Brasil foi prejudicado, que depois não fez diferença, mas teve lances que o Brasil foi beneficiado. Teve um gol da Espanha numa Copa lá que a bola entrou e o juiz não deu. Teve mais recentemente aquele jogo do Brasil e Turquia, que o Luizão sofreu uma falta meio mandrake fora da área, caiu dentro da área, o juiz deu pênalti. Depois o turco chutou a bola na canela do Rivaldo, o Rivaldo colocou a mão no rosto lá, caiu, fez um teatro, não sei o quê. O juiz foi lá e expulsou o turco.
Isso aí o Brasil até tem mais benefícios, assim. Ao contrário da Espanha, por exemplo. A Espanha dá para citar umas 4 vezes que ela poderia ter ido às semifinais e se ferrou por causa de erro de arbitragem. É mesmo, né? Eu achei que os erros de arbitragem estavam mais comuns agora. É que agora a gente vê melhor. Bem melhor. É que agora, assim, o erro de arbitragem acontece, você tem câmera lateral, você tem câmera atrás do gol, você tem câmera na linha do gol, você tem câmera na linha de impedimento. Então, hoje é muito mais fácil de ver o erro. Antigamente, passava batida, tinha um auxiliar de cada lado, o juiz, era muito mais difícil de pegar. Mas será que não era porque o futebol era mais lento? Será que hoje em dia não é factível de acontecer erros por ele ser tão rápido, ser tudo tão rápido? Não, acho que não. Acho que hoje a gente percebe muito mais erros porque tem muito mais câmeras delatando erros. Tem um caso na Copa de 98, por exemplo, um jogo do Brasil e Noruega. O Júnior Baiano se agarrou com um norueguês na área lá e tal. O norueguês caiu na área, o juiz deu pênalti e na época todo mundo, transmissão de TV, que estava fazendo ao vivo, não sei o que, repórter, a gente mesmo que estava na época fazendo o jogo por televisão, todo mundo dizendo que não foi pênalti. Apesar do Júnior Baiano ter uma fama de fazer bastante pênalti e tal, embora seja um grande zagueiro. Aí no dia seguinte apareceu uma câmera de trás de um cinegrafista suíço, e a Suíça nem estava na Copa. O cara pegou o Júnior Baiano agarrando a camisa do cara e os dois caindo. Então aí justifica-se o pênalti. Então, o que todo mundo taxou de erro da arbitragem na hora, na verdade, foi um acerto da arbitragem. O árbitro acertou e todo mundo que viu o lance pela TV e tal, que viu ali no momento, errou. Você acha mas que porque teve essa câmera que flagrou... O futebol perderia a graça, você comunga dessa ideia, perderia a graça se fosse completamente vigiado e o juiz pudesse parar a bola na hora e olhar as câmeras? Ou... É que tem lance que é interpretativo e tem lance que é matemático. Por exemplo, a bola entrou, a bola não entrou, isso é matemático. Agora, o pênalti é interpretativo. Tem juiz que dá o pênalti, tem juiz que não dá o pênalti vendo exatamente o mesmo lance. Isso é muito comum, assim, vendo o jogo, o juiz dá uma coisa, o comentarista da arbitragem na televisão fala outra coisa. Tem o juiz que dá a infração quando é fora da área, mas não dá quando acontece a mesma infração dentro da área, às vezes por medo, porque a infração dentro da área vira um pênalti, compromete. Tem a questão do impedimento. Então, assim, eu sou a favor de vigilância para a bola que entra, para a bola que não entra, que o juiz dá gol, esse tipo de coisa, acho que tinha que ter. Porque é matemático. A bola entrou, a bola não entrou. Não tem interpretação. Impedimento também, cara. Impedimento é a mesma coisa. Ou o cara está impedido, ou o cara não está impedido. Não tem interpretação. Agora, tem os lances interpretativos, que são faltas, pênaltis, cartões amarelos e tal. Aí fica muito mais difícil de dar uma regulada, uma tabulada, assim, porque depende do olho de cada juiz. Às vezes o juiz está bem no momento ele passou um jogador na frente, o juiz não viu o lance direito, então isso assim, faz parte do jogo. Esse tipo de coisa faz parte do jogo. Agora, a bola entra, a bola não entra, eu acho que tinha que ter. Acho que vai chegar uma hora que vai ter câmera para tudo que é lugar, né? Todo mundo vai ter lá acima da cabeça da gente. Né? Cada jogo da Hoje Copa já agora... tá, né? Cada vez mais câmeras. Hoje, cada jogo da Copa agora, 2014, estão prometendo 14 câmeras por jogo. Então, assim, tem câmera lateral, tem aquela câmera de fundo, câmera de linha de gol. Normalmente são quantas? Depende do tipo de importância da competição. Competições mais importantes têm mais câmeras, competições menos importantes têm menos câmeras. Lá, por exemplo, segunda divisão no Rio de Janeiro coloca 2, 3, assim, mas um jogo no Maracanã envolvendo Flamengo e Vasco, os caras vão colocar lá 10 câmeras, por exemplo. Até porque vai dar confusão para quem está ali. É verdade. Tá certo. Você já lançou, Ribas? Já. Tá nas melhores casas do ramo? Tá. E esse livro tem um grande barato ali, que é o códigos QR Code para poder atualizar o livro com dados que forem acontecendo depois do... Você pode se atualizar, né? Sim. Por exemplo, quando saírem as listas oficiais de cada seleção, tem uma página ali que você acessa todas as seleções através do celular. Né? Isso, exatamente. Que chique. Legal. É mole, moderníssimo. É. Mundo das Copas, muito bem. Vou pro intervalo de novo, né? Boa. E volto já com a Selma Reis cantando alguma pergunta de vocês. Sem censura, um programa da TV Brasil.
Ó, vai ter um mini show de Selma Reis, tá luxuosamente acompanhada, né, nos teclados pelo Misael da Hora. Luxo total. E aí a gente podia abrir logo os trabalhos, né? Por que não cantar? Né? Vamos matar a saudade de Gonzaguinha? Vamos lá. Aproveitar os gritos de alerta Os que ele gritos tanto de alertou, alerta né? dele, geral. E tão contemporâneos. Vamos interpretá-los agora. Vambora. Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito, estendo a mão. Assim nossa vida é um rio correndo, as pedras cortando e eu vou perguntando até quando. São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, acabando aos poucos com o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errada, o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta e eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Uau! Vou pedir mais uma, hein? Maravilha. Pode ser? Agora vamos explodir o Vamos coração. explodir. Já que gritamos, vamos Claro, explodir. agora vamos explodir. Explode o coração. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não quero mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e me entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, citar e se perder e se achar. E tudo aquilo que é viver, eu quero mais é me abrir, que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã, nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo. E então eu chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando, e feito louca, alucinada e criança. Eu quero
segurar. Explode coração. Muito bem, vou perguntar alguma coisa aqui pro doutor Michel. Alguma coisa de miomas, né, naturalmente. De Curitiba, a pergunta, Daiane Vargas. O mioma pode ser diagnosticado pelo Papa Nicolau? Não, na verdade o Papa Nicolau é somente para o diagnóstico do preventivo do câncer do colo do útero. Né? O melhor exame para diagnóstico do mioma ainda é a ultrassonografia. O mioma escolhe faixa etária entre as mulheres? Bem, a faixa etária, principalmente na mulher na idade fértil, né? Aquela mulher que começa a menstruar até ela entrar na menopausa, mas ele é mais comum nas mulheres na faixa entre os 30 e 40 anos, mais especificamente 35 e 40 anos. Temos relatos de na minha família existe histórico de miomas e câncer em útero, de mulher de 40 anos, ela quer tirar o útero e hoje a ginecologista recomenda que a Leila Machado tire o útero. Sim, o tratamento do mioma, na verdade, ele atualmente se pode fazer sem a retirada do útero. Você tendo certeza que aquele útero não está doente com nenhuma doença pré-maligna, não há necessidade de retirar o útero. Principalmente se o desejo da mulher é preservar o útero, deve ser respeitado, porque existem inúmeras alternativas para a preservação do útero. E é nessa tecla que a gente bate sempre, né, no sentido de informar a mulher que existem alternativas de tratamento do mioma em que preserve o útero. Isso que é importante. Ano passado, a Daniele Almeida retirou um mioma submucoso de cerca de 2 centímetros. Teve uma recuperação tranquila, mas ela tem 36 anos, não tem filho e vive com medo dele voltar. É a chance, sim, na verdade os miomas, as chances de novos miomas surgirem após um determinado tratamento em até 5 anos é de cerca de 30%. Então, e dentro desses 30%, a gente sabe que a chance de surgirem, de precisar de um novo tratamento é de 1/3. Então, 1/3 das mulheres que têm novos miomas após um tratamento, que vai ter mioma e que vai precisar de um tratamento. Né, de um novo tratamento para esses miomas. Tem uma pergunta que eu vou fazer que eu acho que você não vai morrer de amor, de que os médicos não gostam muito quando a gente pergunta isso, mas a Jaqueline está sugerindo que uxi, eu não sei se fala assim, uxi amarelo e unha de gato. O xi amarelo e unha de gato. O xi? Isso, são chás naturais para tratamento dos miomas pequenos, é verdade? Eu não sou contra o uso dos chás para tratamento dos miomas. Eu sempre digo para os pacientes, até porque é observado que há melhora dos sintomas com o uso desses chás. No entanto, as mulheres não devem se enganar achando que elas estão tratando o mioma. Na verdade, elas estão tratando os sintomas. Então, vai ter, com certeza, alívio dos sintomas com o uso dos chás. Então, a recomendação use os chás, mas procure seu ginecologista para fazer um tratamento. Uxi amarelo, esse eu não conhecia, mas unha de gato, eu acabei de ler um artigo numa revista desta de saúde, revista de público leigo, não médica, que sugere que o unha de gato pode ser usado até contra o câncer. Está sendo feita uma pesquisa, não sei aonde, nesse sentido. O caminho dele está sendo trabalhar isso. Não tem nada de concreto, não é que unha de gato cura câncer, não é isso. Mas há um estudo nesse sentido. O que carece na utilização desses chás são de estudos científicos bem desenhados, que possam garantir a eficácia daquela substância para o tratamento da doença. Na quantidade de cada. A quantidade. Então é muito difícil você estabelecer um estudo científico específico para isso. É difícil você desenhar estudo porque envolve às vezes outros tratamentos. A pessoa tem que usar só aquilo, ela não pode fazer nenhum outro tipo de tratamento. Pode buscar a sua cor ideal, não é? Com certeza. E aí se divide outono, primavera, verão e inverno? Inverno, exatamente. E a pessoa verão usa o quê? Amarelo, laranja? Usa amarelo, usa laranja, usa vermelho, pode usar o azul também, mas usando dentro do tom certo. E a pessoa inverno, a gente falou outono, a gente falou primavera. Primavera também a gente pode estar usando as cores de inverno. Porque, na verdade, as estações a gente denomina 2 inverno para tons frios e 2 para tons quentes, né? Então, o inverno e a primavera a gente considera que são tons frios e verão e outono são tons quentes. Coisas quentes. E a Copa é a Copa, o mundo das Copas, né? Tá aqui no
um trabalho minucioso feito pelo Lício Veloso Ribas. E vai ter Copa. E vai ter Copa. E vai ter Copa, claro. E eu não vou torcer pela Argentina, nem você. Não, Nem eu você. tenho... Não, pelo Brasil, óbvio. Né? No Brasil, em segundo lugar, a Espanha, né? Pelos A Espanha, sobrenomes. porque tu chama Lício Veloso Lício Ribas. Veloso Ribas. E O você, sobrenome cara? galego e O quê? andaluz. Vai torcer por quem? Pro Brasil, óbvio. Sempre. Selma e... Brasil geral. Então ficamos combinados assim. Eu vou agradecer a vocês, vou pedir para a Selma encerrar para mim, mas vou guardar essa música para usar outros dias também da Copa, tá? Ah, tá bom. Adorei. Então, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Eu sou de Selma Reis, com auxílio luxuoso do Misael da Hora. Valeu. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta a essa força tão